Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós damos início a mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é promovido pela União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados. Essa casa ela fica localizada na Rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Já estamos na pergunta de número 611, capítulo 11 dos Três Reinos, né? O mundo espírita, o mundo dos espíritos. Capítulo 11 dos Três Reinos. A segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aí já mais da metade do livro, né? E convidamos você a participar conosco, né? Desse estudo maravilhoso que é o estudo do Livro dos Espíritos. Aqui a gente conhece a doutrina espírita a fundo, né? Ele não deixa nada no escuro. E temos aqui o Dilon, né, que coordena o estudo para nós. E aí nós hoje temos a grata satisfação de receber seu Maurício, lá de Palmas, né? Nós vamos convidar ele para fazer a prece para nós, né, Dilon? Prece de abertura. Pode ser, então. Então vamos todos nós, elevando nossos pensamentos a Deus, mentalizando Jesus, aquela harmonia, a paz, descendo sobre cada um de nós, sobre todo esse planeta, nos harmonizando. Vamos com o nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos companheiros de caminhada. Gratidão pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia e até pelas dificuldades que passamos também, que são meios para nós evoluirmos. Senhor Jesus, que a tua luz seja sempre conosco, abençoe todos nós que estamos aqui nesta reunião, abençoe também todos aqueles com os quais nós entramos em sintonia, ou aqueles que entrarem em sintonia com essa reunião também, Jesus, sejam todos amparados e fortalecidos. Permita, Jesus, que possamos, nessa noite de hoje, ser bem equilibrados, com bastante harmonia, para discutir e aprender mais sobre o Livro dos Espíritos, sobre os ensinos do Consolador. Que a tua luz possa brilhar em nossos corações e que assim seja. Que assim seja. Então, imediatamente, nós passamos aqui a palavra para o Dilon. Ok, boa noite. Boa noite mais uma vez. Boa noite àqueles que vão assistir posteriormente no YouTube. Daqui a pouco também deve chegar mais alguns, esperando, né? O João Dalmolin, geralmente, ele chega um pouquinho depois. Vamos ver quem mais vem. E hoje, como o Orlando falou, nós estamos na parte segunda, 120, do Livro dos Espíritos. A pergunta é a live 120, pergunta 611. Hoje, 20 de março de 2025. Então, nós estamos nesse capítulo 11, dos Três Reinos. Esse item é a metempsicose, que é a pergunta 611, é o último item desse capítulo. Depois nós já vamos para o capítulo 1 da outra parte terceira. Então, só para lembrar, nós vamos trazer a pergunta anterior, né, da semana passada. A gente lembrar o que nós vimos por último. Mas sempre elas têm uma relação umas com as outras, né, essas questões todas. João Dalmolin está chegando. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Ô, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos a companhia do seu Maurício, aqui de Palmas. Grata satisfação de receber seu Maurício. Nós temos hoje dois presidentes de casa espírita, olha só. O João Dalmolin e o seu Maurício.
Boa noite, João. Tudo bem com você? Tudo, boa noite. Boa noite. Tá vendo? Maurício é daí de Palmas? É, a casa que nós frequentamos aqui, lá do Sempac, em Taquaralto. Tá certo. Tá certo, seja bem-vindo. Tomara que goste da nossa dinâmica aqui. Obrigado, com certeza. Eu não esclareci, né? Mas cada um faz a leitura de uma pergunta, eu coloco na tela, mais ou menos parecido com aquele estudo que nós fazemos segunda-feira, seu Maurício. Sim. E faz o comentário e depois todos os outros comentam junto, né? Comentário inicial, a pessoa que fez a leitura pode fazer, se quiser. E depois todos nós fazemos os comentários. Então, na semana passada nós vimos essa questão, a 610. Terão-se enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Aí a resposta, não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que distingue de todos os outros, e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a reencarnação dos seres que podem conhecê-lo. Essa foi a última questão da semana passada. Eu acho que deve comentar ou vamos para frente? Foi comentado já? Ou alguém quer? Eu acho que nem chegamos a comentar essa questão, só foi lida rapidamente, eu acho. Não foi comentada? Acho que não foi. Então vamos nela. Está aberto então para quem quiser fazer alguma consideração. Eu só achei interessante aí, ó. Há coisas que só a seu tempo pode ser esclarecida. Quer dizer que ainda é uma questão que não foi bem esclarecida, né, Lon? Também entendi assim. A gente não está entendendo bem ainda tudo isso, né? Porque ele pergunta se o homem é um ser à parte da criação. E na resposta dá a impressão que não é? Porque é um ser à parte, ele diz, o homem é com efeito um ser à parte. E diferente das outras criações tem um destino diferente. E a espécie humana é a única, né? Ou é a que Deus escolheu para de encarnação de seres que podem conhecê-los. Nós já vimos sobre animais, vegetais, né? Nas reuniões anteriores. Então aqui ele está falando da classe humana. E aí? Mais comentários? Pois é. E a questão ainda... Oi? É porque a questão das palavras é muito complicado também, né? Porque tem a semântica das palavras, né? O que quis dizer também com a parte, né? Então, a parte que talvez queria dizer que é um grupo, de certa forma, diferenciado, né? Então, ele não é o mesmo, tá? Embora nós somos todos animais, né? Então, animais, o animal humano e o animal chamado irracional, que é o outro animal, de alguma forma é a parte por isso, né? Porque eles são diferentes. Nós temos a diferenciação com os outros animais. E na consideração do espírito, que também, né, é colocado aqui, né? Aí a espécie humana, né, ela tem esse diferencial, né, da consciência, né, da racionalidade que o senhor colocou aí, né? Isso talvez que torna ele mais apto, né, a se aproximar mais de Deus, talvez. Pode conhecer a Deus. Pode entender, né? Conhecer quer dizer entender, não é isso? Nesse sentido, será? Sim, acho que é isso mesmo. Entender melhor Deus, né? Por causa da nossa racionalidade. E aí, alguém mais? Eu acho essa questão, eu acho ela complexa, ela não é tão simples da gente explicar, né? Porque esse ser à
parte aí que é aí o homem. Sua fala está cortando. É claro que ele é um ser à parte no sentido de... Talvez sua internet esteja com problema ou é a minha? Não, para mim está cortando também. Tá cortando. Continua cortando? Então deixa eu botar outra internet aqui, deixa eu botar a internet móvel, porque é o Wi-Fi aqui que não está prestando então. Certo. Chegando cortado. Então aí fala que a espécie humana é a que Deus escolheu para a reencarnação dos seres que pode conhecê-los, né? Isso. Então, é interessante, os animais, os bichos, eles não reencarnam, né? Não reencarnam, né, Dom? É isso? Não, reencarna, né? Os animais reencarnam, né? Pelo menos é que a gente viu nas anteriores até, né? Só que eles não têm a consciência de si mesmo, sua individualidade que eles não têm. Está conseguindo me ouvir agora? Melhorou. É porque embaixo completa que pode conhecê-los. Conhecer a Deus, né? Entender melhor. Seres que podem conhecê-los. Então, essa questão, o homem, um ser à parte. Claro que o homem é um ser à parte, enquanto nele encarnam espíritos. E nenhum outro tipo de animal encarnam espíritos. Então, ele é à parte, ele é muito diferente. Ele tem uma qualidade muito especial, diferenciada dos outros animais. Nesse sentido aí, né, de que nele encarnam os espíritos, e os espíritos são os seres que podem conhecer Deus. Conhecer Deus, aí já é um pouco mais difícil de explicar, mas não é só no sentido que nós estamos pensando, talvez, de entender Deus, mas deve ter alguma outra forma de conhecer, de sentir, de perceber Deus, pelo Espírito. Não estou falando nós aqui, enquanto encarnados, mas pelo Espírito, né? Que o Espírito que faz essa caracterização diferente do homem aqui no nosso mundo, entre todos os animais. Ok. Alguém mais? Vamos para frente. Eu acho que só para ter um lembrete que fala assim, que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, os seres que podem conhecer somos a alma já humana, né? Já humanizada. Não significa que os outros não podem reencarnar também, só que reencarnam em outros corpos, né? No caso dos animais também, a reencarnação nos animais, só porque a diferença é que eles encarnam em corpos dos animais. Não vai reencarnar no corpo humano, nem o humano vai encarnar no corpo de um animal, né? É isso. Tá certo. Então, no entendimento aí, quando ele fala seres, né? Ele amplia um pouco mais, né? Não fica só o homem, é isso? Isso. Ok? Ok. Então agora sim, nós vamos para metempsicose. Nome indiferente. Metempsicose. Então, só para esclarecer, né, metempsicose é aquela doutrina em que na Índia parece que tem, que é mais conhecida, né, que tem essa crença, que os homens podem encarnar em corpos de animais e vice-versa, né, pode haver essa migração. Então, até de vegetais, né? Até de vegetais não sabia não. Ele coloca até em vegetais a possibilidade. A metempsicose, acho que afirma isso, a possibilidade até em vegetais. Olha. Então, vamos inaugurar o seu Maurício, né? Deixamos essa questão com ele.
O Maurício fez a oração inicial, agora faz a primeira pergunta do dia. Pronto. Então vamos lá, né? Então a questão 611, aí pergunta: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Porque quando fala que todos nós seres vivos temos uma origem comum no princípio inteligente, ou seja, quando está falando seres vivos, se a origem comum no princípio inteligente, não estão falando do corpo, estão falando aqui do princípio inteligente. Olha, terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Aí o Espírito responde, né, que duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quer dizer, a origem é a mesma, não significa que é a mesma coisa. Aí, quem conheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge, né? Interessante, o Espírito dá uma coisa tão clara para nós, né? Porque a origem, você não imagina o futuro. Se a gente pega lá uma sementinha, como você vai imaginar ela, uma árvore imensa, dando muitas folhas e muitos frutos, né? A gente não vai conseguir imaginar isso aí, porque é bem diferente. O mesmo caso acontece com a gente, mesmo tendo a mesma origem, não significa que vai ter ser iguais depois. Pode passar um pouquinho para mim, está escondendo o restante. Ah, tá. Acho que melhorou. Agora, desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Quer dizer que nós, seres humanos, embora tivemos lá tudo criado no princípio inteligente, tudo baseado na nossa origem no princípio inteligente, mesmo no princípio comum, mas hoje nós, como seres, às vezes quando eu gosto de falar, eu vou confundir muito quando se fala em homem, eu me lembro de espírito, não lembro muito de corpo, né? Porque o ser humano, quando eu falo me lembro mais de espírito, não de corpo, porque o corpo não funciona sem espírito, né? Então nós estamos aqui, quem está falando não é o corpo Maurício, o corpo Maurício está servindo só de microfone, mas quem está falando é o espírito Maurício, né? E assim por diante. Então, Odilon, quem vai falar aí depois não é o corpo Odilon, mas o espírito Odilon que vai falar. Então, nós hoje nós estamos reencarnados aqui nesse corpo, mas o princípio inteligente teve a mesma origem lá dos animais, que então, aí, por isso que fala que não é a mesma coisa, quando fala que como se não é a consagração da metempsicose. Então, não é. É isso. Quem mais? Então, mas, de qualquer forma, não está errado dizer que a origem é comum no princípio inteligente, todos originaram de lá. Mas o desenvolvimento desse princípio inteligente chega a um ponto de comportar a encarnação de espíritos. Porque está falando dos animais, dos corpos, né? Falando dos corpos, os corpos dos animais e o corpo do homem. Eu acho que é mais ou menos por aí a diferenciação que procura fazer.
quando o princípio inteligente adquire o grau necessário para ser espírito. Para ser espírito, quer dizer, tem uma diferença na evolução que parece ser muito grande. Aliás, dito nas questões anteriores que é muito grande entre o homem e os animais, porque o princípio inteligente no homem é o espírito, e nos animais é a alma dos animais, como se falou muito em alma, só que não sendo comparável a alma do animal com um espírito humano. Comentário mais? É meio é que às vezes como nós somos seres encarnados, até a colocação do seu Maurício foi interessante por conta disso, né? Que às vezes a gente confunde um pouco o material com o espiritual, né? Fica meio misturado assim na minha cabeça às vezes. Até porque nós vimos em outras reuniões, né? Por exemplo, que o animal, né? Ele será sempre animal. Né? Foi dito, até falou assim, em planetas, em mundos, aliás, não é planeta, mas em mundos superiores, os animais também são superiores, né? Fazem até tarefas mais complexas e tudo mais, mas continuam sendo animais. Talvez é por conta do corpo, né? Que a gente está, né? Quando é humano, aí ele só, aí é uma outra coisa, né? Aquela origem dele se perdeu, né? Ele adquiriu ali a consciência, a racionalidade, aí se tornou humano. E aí nessa questão é o grau, né, necessário para ser espírito, né? Princípio inteligente. Então a origem é a mesma, né? Como foi dito, né? Mas essa origem, ela até o ponto que ela é animal, ela é vegetal, ela continua sendo da mesma forma. Depois ele passa então a ser humano e reencarnando em corpos de humano sempre, né? É isso. Né? Aliás, isso aí até nós vamos ver nas próximas, né? Que não pode retrogradar. Será que é isso ou eu tô confuso ainda? Um pouco confuso vai ficar de qualquer jeito, né? Que essa matéria não é muito... É muito simples. Assistiram o videozinho que eu mandei? Não, eu fiz um recorte de um debate. Eu não assisti. Justamente eles estavam questionando. Era duas pessoas apresentando e estavam questionando mais ou menos nessa linha aí, né? Desse capítulo que nós estamos estudando. Mas ele foi lá para os comentários, porque esse capítulo Metempsicose, a última questão é aquela questão assim que é bem longa, né? Tem o comentário de Allan Kardec, são vários slides. Provavelmente não sei se vai dar tempo de nós ver hoje. Provavelmente nós vamos ver na próxima. Mas vamos lá. Seu Maurício, por que eu não anotei aqui? Geralmente eu anoto que continua na próxima. Ó, tem um pedacinho ainda que é seu aqui. Eu esqueci de... continuar. Esse aí deve ser o comentário de Allan Kardec. Da mesma questão. Acho que é já... é isso. De animal, só há no homem o corpo. Né? Então, nós somos animais no corpo, porque o espírito já progrediu, né? E as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então, apenas aí está mostrando, está concretizando para nós que é impossível nós, humanos, reencarnar em um animal que seja qualquer que seja. Ou mesmo o animal, o espírito, né, que anima lá um macaco, por exemplo, reencarnar num corpo humano. Isso é impossível. Isso nós não podemos garantir
Porque há muitas divergências entre essa possibilidade de evolução humana que vem lá dos animais, né? Mas se a evolução do animal, do macaco, por exemplo, do macaco depois vai chegar a ser humano, só que isso vai poderia, talvez, né, de acordo com muitos ensinam, que poderia, só que vai passar por uma experiência longa de milhares e milhares de anos se preparando para depois se tornar uma alma humana para poder reencarnar, mas nunca ele sendo um espírito macaco, por exemplo, ele vai ter condição de reencarnar como humano e vice-versa, né? Poderia trazer aquela comparação que foi apresentada anteriormente, né? A semente não é árvore, né? Ela vai se tornar uma árvore, não é isso? Talvez. Sementinha que acho que dá bem para entender por aí também mesmo. ela não é uma árvore. Então por isso que ele usa esse aqui, ó, que eu até grifei, como a entendem, né? Então, tem a mesma origem, mas não. Algum comentário mais? Ou vamos para frente? Essa aí já tinha comentado antes, né? Só faltava mesmo a parte de Kardec, que nós não tínhamos. 612, essa pode ser o João Dalmolin? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Desce um pouquinho, desce aí. Aí tá bom? Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua nascente. Podem os espíritos degenerar? Esse é a questão 118, tá? Que eu coloquei porque ele citou aí, né? Ela como referência, tá vendo? Entre parênteses. Ah, verdade. Aí eu coloquei verdade, só pra tá? gente lembrar. Nós já estudamos isso lá atrás. É bom ler, né? Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, um animal... num animal, o homem não encarna de jeito nenhum. Seria um retrocesso, seria retrogradar ou, segundo a questão, linguagem da 118, degenerar. Voltar a um gênero inferior, o que não é possível, conforme está dizendo aí, simplesmente não é possível, porque o homem, ele tem a consciência, ele tem o conhecimento, e eu acho que ele se sentiria totalmente perdido, esquisito, aflito, desencontrado, né? Se ele pudesse encarnar num corpo de um animal qualquer. Imagina? Com todas as faculdades humanas, eu acho que mais ou menos o que está querendo dizer aí quando diz que ele vê a distância entre uma coisa e outra. Ele já tem essa consciência, tem essa clareza. Até porque, né, João, tem a questão da afinidade já, que, por exemplo, o cérebro humano tem as suas capacidades, né? E o cérebro lá de um animal ainda não evoluiu suficientemente para receber aquela animação do espírito humano. Então, ele não tem como ele adaptar. Então, não pode haver uma adaptação do espírito já humano no corpo de animal. Então, não consegue se concretizar. Então, mesmo que eles tentassem fazer isso, não conseguiria concretizar porque não há uma afinidade entre as duas coisas. E outra coisa que eu achei interessante aí foi a questão da explicação do espírito, né? De verdade, falando que o rio não remonta à sua nascente. É assim, muito clara, né?
muito boa o exemplo, a comparação com o rio. Então, é impossível porque ele não pode voltar atrás. Não volta atrás, né? Não regride. Se voltasse, regrediria. Eu me lembro aqui que na Gênesis, né, tem uma... Ali não são perguntas, né, são dissertações sobre a questão até da comparação daquela teoria de Darwin, né, que é muito discutida, muito debatida, da evolução das espécies, ali considerando, é claro, só a parte física. E daí que o pessoal que ele ali dá entendimento, né, foi uma evolução, né, através da mutação das espécies lá do macaco, né, e tal, e questiona. E me parece que, não sei se é ali que fala, tem depois eu até vou pesquisar melhor. Tem um ali que diz assim que poderia até ser, né, que aqueles macacos, né, eles foram mutando, né, o corpo físico, e daí então como foi permitido, né, que ele reencarnasse as primeiras encarnações naquelas espécies mais, né, mais já avançada no humano, mas mais no macaco, mas mais primitiva no humano, né? Daí então que os primatas, aqueles humanos iniciais lá, né, andavam, o corpo era bem peludo, andavam com os braços assim pendentes, né, igual para frente, assim. Então poderia ser, né, uma espécie que modificou-se, e daí para as primeiras encarnações humanas aconteceu dessa forma. Mas também ele lança ali como uma teoria, ele lança alguma coisa assim, não sei se foi dele mesmo, né, que surgiu a ideia, né, das leituras, ou algum espírito que revelou, mas ali não fala. Mas é interessante observar isso, Dilon, que está observando a lógica. Tem uma lógica muito interessante. Se o corpo não era bem humano ainda, e o espírito também não, aí há afinidade. Né? Aí a possibilidade é lógica, é bem lógica. O corpo, o espírito não é bem humano, está em estágio de transição, né? Na transição para realmente ser humano, né? Por exemplo, e o corpo também está na fase de transição. Aí a afinidade, a reencarnação necessita dessa afinidade. Faz sentido mesmo. Tudo é um processo de evolução, né? Não tem uma interrupção assim, né? Um salto. Talvez a mutação, né, pudesse ser considerada como um salto, né? Ali explica, né, os animais vão se modificando, né? Alguns perdem a cauda e tudo mais, e vai se modificando. Mas vamos para frente. 613. Essa é do Orlando. Só que essa tem 7 slides de comentário de Kardec depois. Ela é bem longa. Embora de todo errônea a ideia ligada à metempsicose, não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento instintivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Aí, nos próximos slides, Kardec comenta. Você quer ler todos os slides ou você quer comentar a partir daí, que eu fazer por partes? Não, eu acho que era bom comentar aí primeiro, né? Mas eu vou pedir para você fazer o comentário, que eu estou meio... Minha cabecinha não está boa hoje. Todos nós podemos comentar. Então, a pergunta é se isso não é intuição, né?
ainda que seja errada essa ideia da metempsicose, se isso não é uma intuição de que nós, das nossas origens, lá atrás, né, se tem a ver com a intuição. E daí ele confirma que realmente nós podemos, né, como em muitas outras crenças, ter um sentimento intuitivo. E que a gente desnaturou ela, né? A gente faz as interpretações meio absurdas, né? E acaba que não enxerga aí a lei de Deus, talvez, né? A lei da evolução, como foi explicado na questão anterior, né? De voltar para trás, de retrogradar. Alguém quer comentar? Mais? Vamos para os slides seguintes. Acho que está nessa linha da compreensão aí, né, de que tudo provém do mesmo princípio inteligente. E aí, com isso, há essa distorção, né, de se achar que pode haver essa transmigração de ir para do animal para o humano, do humano para o animal. E foi essa distorção que foi feita, né? Ou essa como é que falou aí? Desnaturado? Desnaturou. O homem, porém, o desnaturou. Isso. A ideia, a crença, o sentimento intuitivo, né? Ele desnaturou. Quer dizer, criou outras ideias, né? Em cima do que era correto. Como a gente sempre faz. É isso? Vamos pro próximo ou alguém quer comentar mais? Vamos lá, então. Vamos pro slide número 1 aqui, ó. O comentário de Kardec. Comentário de Allan Kardec. Isso. Seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformasse na natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma, do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. É interessante, né? Então, uma coisa que fica bem clara aí é que como é que os bichinhos podem nascer uns sofrendo mais que outros, né? Sendo que eles não fizeram nada para merecer tal diferença, né? E Deus é muito justo. Então tem algo aí que a gente não entende, né? É bem complexa mesmo. Comentários, João Damolim, seu Maurício. O que dá pra gente tirar daí? Aqui é interessante que ele fala poderia ser verdadeira se a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior ao outro superior. Então, se nós pensássemos a metempsicose no sentido de progressão, poderia ser verdadeira. Mas ele fala que é falsa no sentido de transmigração direto da alma do animal para o homem. Então, mesmo essa evolução, mesmo sendo uma evolução, mas é impossível porque não dá passo direto. Então, não tem condição de um espírito um princípio inteligente que está lá habitado num corpo animal. Ele não tem condições para ir diretamente para um ser humano, porque isso foge toda
a cadeia de evolução, porque aí ele deu um salto. E a evolução, ela é lenta, né? Então, nós vamos evoluindo por meio dos tempos. Então, aí ele dá essas duas possibilidades, né? Que poderia ser verdadeiro se fosse no sentido. Não é que seria verdadeiro se do animal fosse o homem, porque já evoluiu. Também não é por isso. Quer dizer, da nossa evolução, que nós vamos evoluir. A evolução nossa é constante. Por meio dos milhões de anos, nós vamos caminhando na nossa caminhada evolutiva e chegaremos a anjo. Não sabemos quantos bilhões de anos que precisa, mas chegaremos a anjo. Então, nesse sentido, há essa metempsicose, né, que nós vamos caminhando, evoluindo. Agora, no sentido de mudar de um para o outro, tanto do animal direto para o homem ou do homem voltar para o animal, ele mostra que isso é impossível. E aí? Para mim está um pouco complexo, ainda confuso, talvez, porque fica falando dessa fusão aí dos seres. O espírito, do jeito que a gente entende, não tem como pensar em fundir com outra coisa, né? Agora, o corpo, o que a gente imagina é que o corpo é incompatível, né? Como já disse o seu Maurício aí, é incompatível o corpo de um animal para comportar um espírito humano. E o espírito humano o espírito animal ia fazer o que no humano, faltando as capacidades que o humano já tem, né? Que é uma diferença brutal, né? De evolução. O que ele ia fazer num corpo humano aí? Acho que ia ser uma aberração total, né? De conduta, de tudo, né? É bem complicado, né? Realmente, que coisa. Vai, Dilon, você que é inteligente, fala aí, explica. Temos aqui pessoas altamente conceituadas. O Maurício é professor e o João Dalmolin é psicólogo. Olha aí, ó. Nós estamos só entre... Muito bem. Vamos continuar então, né? É o próximo slide. O 2, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos se revezando aí ou o Orlando vai ler tudo? Oi? Vamos se revezando na leitura? Orlando, ou você quer... Você quer ler, João? Lê aí o 2. É porque dá para ir lendo, cada um lendo um parágrafo, né? São muitos parágrafos. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. Aí complicou mais ainda. Complicou mais. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, quer dizer, animar o corpo de um animal e de um homem, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. Eu juro que não entendi muito, vamos ler o resto. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. E aí? E aí? E aí?
O que é essa palavra ancianidade? Ancianidade. Velhinho. Antigo. Reanima? Ancião. Hã? Ancião, antigo. Quer dizer que essa ideia da metempsicose Vem de ancião. é bem antiga, a ideia da metempsicose. Entendeu? Ela é bem antiga. E é conhecida por muitos. Universalidade quer dizer que ela é conhecida por muitos, essa aí, defendida, né? Então fica um negócio meio estranho também. E aí? Quem comenta? Esse trechinho aí, quando fala o seguinte, assim, o mesmo espírito, as pudesse animar, está falando, porque lá anterior fala de espécies, das duas espécies, né? A espécie humana e a espécie animal. Então, as duas espécies, não fala. Então, se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, né? A homem, depois animal. Não, alternativamente não é junto. Então, homem depois animal depois homem, né? São alternativamente. Aí fala que haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. Então, acho que confundiria essa natureza do próprio espírito, né? Porque o espírito, aí vamos pensando no ser humano, ele numa encarnação, ele habita agora como homem, aí na próxima encarnação, como uma vaca. Depois ele volta como uma mulher, por exemplo. Então havia toda essa confusão, né? Seria uma coisa complicada, né? Por exemplo, se eu nasci de uma vaca, a minha mamãe vai ser uma vaquinha. E aí, como é que fica? É muito estranho isso, né? Não é questão da dignidade, ele fala da dignidade, não é questão de querer ter uma mãe vaquinha, mas é meio que é estranho, Acho que é mais mesmo por aí essa palavra reprodução material. E aí? Vamos pra frente ou aí tem mais alguma coisa para colocar aí? Pra frente. Que nós estamos nos complicando aqui, né? Mas você não dá a impressão. Um dia, que quanto mais complica, mais mostra que a gente está aprendendo. Dá uma impressão assim que a gente não está explicando direito, né, Dlô? O que você falou aí. Com alguma coisa que a gente você falou aí, Dlô. Né? O que você falou aí ajudou a entender uma questão, né? Se um humano pudesse reencarnar, por exemplo, num bovino, os filhos desse bovino poderiam ser muitos outros humanos, né? Pois é, olha aí. E aí, que salada seria essa aí, né? De animal com homem, né? Homem, boi com espírito humano, cavalo, cachorro, sei lá o que mais, que tipo de bicho, né? Quanto bicho aí, né? E os camelos e tanta coisa, né? Poderia ser os mamíferos aí, talvez outros aí aquáticos, né? Um espírito humano e os filhos também, né? A descendência podia ser tanto humana como não humana. Como é que seria isso? Seria muito complicado. E o brasão da família, como é que ia ficar, né? Nossa, aí sim entra a questão do orgulho, da honra. Aí sim entra. É meio estranho. Vamos para mais uma, não? Vamos ver mais uma. Bom, essa aí, quem que faz a leitura, então? Que agora tá... Pode ser eu mesmo. Pode ser você mesmo? Eu leio e vocês explicam. Tá bom. O nosso tempo está acabando, só para informar. Deixa eu ver aqui o horário nosso. 20h48. Aqui, né? O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de Deus. Que Deus guarda em segredo, né? O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo.
Dado não é ao homem conhecê-las, de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer a suposição, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca de que não sabe também pode ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. O espírito, né? Pois é. Bom, o espírito respondeu que não dá para saber. A gente não sabe como que é Deus, né? A gente sabe da bondade, da criação, da nossa vivência aqui na Terra, graças a Ele. Mas o livro dos Espíritos pergunta o que é Deus, né? E não quem é Deus, porque não é dado a gente saber. Então, essa questão aí, a gente chega a uma conclusão que também não é dado saber, né? Qual a origem a respeito, fazer suposição, né? Então, essa questão aí, né, é dada a saber, ou então, como ali, ó, Deus guarda o segredo, né? Às vezes passa uma imagem assim, né? Nas nossas relações aqui humanas, né? Guardar segredo um para o outro é ocultar alguma coisa de forma propositada, assim, ou de alguma forma. Mas no caso aí, nós já estudamos em questões anteriores, né? O que nós não entendemos é porque nós não temos condições mesmo, né? A nossa condição ainda não favorece para isso. Não tem meio de comparação, não tem como a gente entender. A gente vai compreendendo melhor isso quando a gente vê a nossa própria evolução aqui na humanidade, no campo da tecnologia, por exemplo, né? Determinadas coisas que nós temos hoje, que até foi além da própria ficção científica, se fosse explicar lá atrás, né, para a pessoa fala, não, isso aí você tá sonhando, fica até difícil, né, explicar certas coisas. Até um simples controle remoto que hoje nós temos, que lá atrás não tinha, vai explicar para uma pessoa o que é isso, né? Então não é questão assim que Deus oculta o segredo aos homens, né? Mas é que nós não temos mesmo condições de saber. Não temos uma evolução para chegar lá. Né? Inclusive espíritos mais evoluídos que a gente... E tem mais uma, quem deu a resposta para Kardec foram os espíritos, que nada mais eram do que homens, né? Que aí no terceiro parágrafo ele diz, os próprios espíritos longe estão de tudo saberem. Mesmo os espíritos que estão mais adiantados que a gente não sabe tudo, né? Sabe bem menos. Tem limitação. Comentários? Mais? Seu Maurício, João Damolim? Então, aí tá complicado, né? O que a gente está dizendo aí, né? E a gente já tem esse costume de pensar em sistemas explicativos, e no caso nós sabemos da evolução, que tudo evolui e que o espírito também evoluiu. Agora, de onde que o espírito evoluiu, né? Se o espírito evoluiu da alma dos animais, parece ter uma lógica, né? Que os animais são diferentes em níveis de percepção, parece que de reação, são muito diferentes. Mas o homem é muito grande a distância do homem para qualquer outro animal. Embora a gente vê aí a ciência dizendo que o cérebro do homem não é assim tão diferente de outros animais, que o cérebro do homem... o cérebro não, na verdade, o DNA. O cérebro é bem diferente, né? O cérebro é bem avolumado e tem a parte nova do cérebro, né?
chamada de nobre também, né? Mas acho que nobre todo ele é. Sim, essa questão do DNA, que a ciência diz que é muito parecido. Os genes têm uma diferença muito pequena de outros animais. Mas aí está falando da parte material, né? Parte biológica. A parte inteligente se destaca muito, como disse na questão inicial do estudo de hoje. Ok. Seu Maurício, Orlando. A ideia da metapsicose parece que fica mais ou menos clara, assim, quando ele falou lá antes, né, que poderia ser verdade, lembrando no sentido da evolução, porque aqui fala o seguinte: segundo a crença, a gente crê de forma diferente, ele não coloca como verdade nem como mentira, mas nossas crenças, esse último parágrafo aí, ele fala: segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado aos diversos graus dos seres inferiores da criação. Então, segundo algumas crenças, nós, para chegarmos ao humano, passamos pela diversidade de animais, para depois ir melhorando, crescendo, evoluindo, a chegar a ser humano. Isso é uma crença, que ele não fala que é mentira e nem que é verdade. Aí, continuando, você vai ver lá no final, aí depois, o primeiro, não, aí, segundo outros, ele fala, segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Aí ele comenta o primeiro, ele fala, o primeiro desses sistemas, que é da evolução do homem, dos animais para o homem, então, o primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Aí ele vai continuando, que o segundo é mais conforme a dignidade do homem, e pode resumir-se da maneira seguinte. Aí continua ainda. Ok. João? Ok. Aí já avançou mais um slide. Né? O seu Maurício adiantou e eu coloquei o slide que ele estava falando. Uhum. Mas tá certo, é a sequência, gente. Eu cortei, né? Eu cortei no lugar errado. Não, mas é válido. Mas tá. Bom, nosso tempo está acabando. Querem comentar mais ou já vamos partir para o encerramento? Esse slide aí, talvez tenha alguma coisa ainda, né, a ser comentada, né? Porque o seu Maurício meio que comentou ele sem fazer leitura direta dele, né? Então, segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinalar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se assim: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Eu acho que aí está reforçando mais a ideia de que a gente não é a evolução de um macaco. Não. Nada a ver. Pelo menos a parte espiritual. Porque a parte orgânica aí não se tem
voltando ali na ciência, não se tem uma origem muito diferente da do macaco, né? A parte orgânica você vai voltando, e vai chegando a um ser com a mesma conformação biológica do macaco. É assim que é na evolução aí, né? No estudo da evolução. Mas pode falar. Mas a parte espiritual, aí nós não temos, né? Tem esse segredo aí. Como é que o espírito evoluiu? Como é que ele chegou a ser humano? E por que o macaco, no caso, ou o macaco estaria evoluindo também para ser humano? Tem macacos passando, né, de categoria para humano? Parece que tudo que está deixando claro aí, né, é que não seria isso conforme a dignidade do homem. Naquela questão anterior que fala que eles vão sempre permanecer na mesma espécie, né, enquanto tiver... reafirma essa questão, né? Fala até que em outros planetas e tal. E essa questão aí que você falou bastante do macaco, né? Me lembrei agora que uma grande debate, né, na questão é que o pessoal que lê a Bíblia, né, no Velho Testamento, a origem do homem, né, do homem de barro, que recebeu o sopro de Deus, Adão e Eva e tudo mais. Então, que Deus criou o homem, né? Não tem negócio de a gente evoluir do macaco, não. Que dá um debate muito grande, que Darwin foi muito criticado, né, na época por conta disso, né? Por conta da evolução das espécies. Só para colocar uma adendo. Só retomando aí, nesse caso aí, se você vai analisar, ler de novo, você vai ver que Kardec não se posicionou. Ele fala, segundo uns, é assim. Segundo outros, é assim sem posicionar. Percebeu? Que isso aqui não é uma posição de Kardec, ele coloca, ele fala, segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Aí depois vem, segundo outros, o espírito, o homem, teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. Mas ele não posicionou ainda, segundo um, segundo o outro. Aí o primeiro desses sistemas apresenta a vantagem, o primeiro da evolução, a vantagem de assinar um alvo ao futuro. E assim ele vai falando, né? Aí depois ele fala o seguinte, no final que ele diz, que fala assim, que o segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Também percebeu que ele resume aí, mas falando de acordo com o entendimento de um e de outro. Ele não se posiciona aí. O segundo é mais agradável para nós, né? Vamos dizer assim. Não fere tanto a nossa dignidade, o segundo. Não é isso? O nosso orgulho é poupado no segundo. Vamos dizer isso, assim. Mas ainda assim não é... Ele não opta por nenhum. Quem sabe mais à frente, né, que são 7 slides, ele se posiciona. Pode ser. Mas aí vai ficar para a próxima, né? Devolve a palavra, Orlando. 21 horas e 3 minutos. Tá bom. Então, chegamos aí ao finalzinho do nosso estudo, né? Simples, mas de grande aproveito, né? Porque a gente debate põe para fora aquele sentimento de desejo de aprender cada vez mais, né? Se instruir. E é um estudo muito bom, faz parte. Né? Então, nós estamos encerrando mais uma live, né? Pedindo a Deus, nosso Senhor, que derrame sobre todos nós a sua proteção, o seu amparo, e nos afaste de todo mal, todas as influências negativas, pesadas, muitas vezes instituídas pelos malfeitores, os espíritos maus,
para que a gente possa cada vez mais assimilar os ensinamentos de Jesus, viver a nossa existência aqui na Terra com dignidade e aprendizado espiritual. Senhor Jesus, proteja e ampara todos nós, inclusive aqueles que não compartilharam dos nossos estudos hoje, porque não deu, como é o caso da Dona Diva, não é? Da Dona Lalinha e de outros aí, né? Mas agradecemos a Deus e Jesus pela presença daqueles que se fizeram. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que a próxima quinta-feira a gente possa estar juntos de novo. E assim seja. Assim seja. Graças a Deus. É isso aí, seu Maurício. Participe sempre com a gente. Seu Maurício. O senhor deu um brilho diferente. A oportunidade foi me dada, viu? Muito obrigado. Deu um brilho diferente no nosso estudo hoje, viu? É bom. Eu acho legal quando a gente sai com dúvidas. Só retornando a questão tá falando das dúvidas, né? Se nós lermos tudo e tudo for tudo óbvio, não tem aprendizado, né? Eu acho que tem dúvida mesmo. Tá bom, um abraço para todos vocês, viu? Um abraço.